Já estamos de volta com o Hora Geral nesta quarta-feira. Lembrando que daqui a pouco, às 8 horas, vai ter o hasteamento da bandeira na Praça 21 Irmãos Amigos, ali ao lado da William Porchat, na cidade de São Vicente, onde estará presente o prefeito e autoridades da cidade de São Vicente. Depois, à noite, tem a encenação da Fundação da Vila de São Vicente, que acontecerá de hoje, dia 22, até o dia 26, até domingo, É o maior espetáculo de areia de praia do mundo. Ontem o prefeito Billy esteve falando um pouco mais sobre a encenação e tendo à frente o Amaury Alves, que é uma figura ímpar, com relação à organização da fundação, da encenação da Fundação da Vila de São Vicente. E aqui eu deixo um abraço especial a todos os atores da comunidade, que chegam quase a 1000 pessoas, cenógrafos, maquiadores, porque é um belíssimo espetáculo que merece ser visto pelos moradores da região e também pelos turistas que estão curtindo o verão na nossa cidade. Mas agora é hora de conversar com Alexandre Cardoso, que é o coordenador dos PROCONs na Baixada Santista e diretor do PROCON em Guarujá. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui no Hora Geral. Tudo bem? Tudo jóia. Muito serviço lá no Guarujá ou não? Porque, acredito eu, duplica a responsabilidade. Além do diretor, é o coordenador regional dos PROCONs. Sim, nós temos muita demanda no Guarujá. A missão é dura, é difícil, mas a gente está desenvolvendo um bom trabalho aí. Não sei se tem acompanhado nossas ações, fiscalizando tanto o serviço público, a prestação do serviço público, quanto aquelas empresas que insistem em desrespeitar o consumidor, lesar o consumidor, e desestimular aí, de repente, que o consumidor registre sua reclamação e resolva seu problema. Quando você fala nas prestadoras de serviços públicos, seria a Sabesp e qual outra empresa que foi montada? A empresa de transporte público, isso se aplica a qualquer prestadora de serviço. Energia elétrica, transporte, saneamento básico. Elas são prestadoras de serviços que estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, Com relação à empresa de transporte do Guarujá, houve uma reclamação de quem? Da população junto ao PROCON, e aí o PROCON tomou a providência, seria isso? Exatamente. Nós, já há algum tempo, recebemos algumas reclamações referente à qualidade do transporte público, a demora, a falta de informações nos pontos, e a gente fez um monitoramento dessas reclamações e fundamentamos aí o nosso auto e a empresa foi autuada, na última semana foi autuada com fundamento na má prestação de serviço, falta de informação. Não dá para tolerar mais uma qualidade de serviço ruim do jeito que estava, E a população pagando por esse serviço. Pagando caro, inclusive, Quantas empresas cuidam do transporte do Guarujá? Uma só, no Guarujá uma só. Só a Translitoral. E nesse caso, lógico, ela tem direito a recorrer, a explicar, a contrapor e, lógico, melhorar o serviço. Isso também tem a fiscalização do PROCON, depois de autuada, verificar se houve essa melhoria? Vai ser feito um monitoramento contínuo, A gente já estamos na rua, novamente já estão trocando alguns pontos, alguns abrigos. A gente já constatou que a empresa tomou uma providência, é isso que a gente esperava de fato, Alguns abrigos foram trocados, que estavam em péssimo estado, sem informação. Então a gente já está assim, até satisfeito, porque a empresa tomou alguma iniciativa em fazer alguma coisa. É evidente que ele tem todo o direito de recorrer, Sim. Só que o trabalho que a gente fez foi um trabalho fundamentado, não foi nada sem um respaldo legal. Então, juntamos as fotos, as reclamações dos consumidores, que não são poucas, e a empresa tem todo o direito de recorrer e, assim, a gente vai aguardar, e vai monitorar, fiscalizar novamente. Todo mês a gente vai estar na rua. Agora, Alexandre, tem um outro problema sério na cidade do Guarujá, que é com relação à fila da balsa, principalmente em época de temporada. Nesse ponto, por algum motivo, o PROCON já entrou contra a Dersa pela prestação de serviço, que ao mesmo tempo que o munícipe reclama do transporte no Guarujá, o usuário do sistema de balsa também reclama e muito.
Eu sou um deles, quando eu volto no Guarujá, às vezes eu não aceito aquela fila quilométrica, né? E às vezes uma desordem. Melhorou um pouco na organização, mas o serviço, pelo menos, do meu ponto de vista, não está contento com relação a, se comparado à tarifa. Esse serviço também está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, que é a lei federal. No entanto, nós não temos assim, um registro de reclamações que justifique uma fiscalização ali. Até a gente vai monitorar também, já que você está fazendo aqui a sua reclamação, a gente vai acompanhar esse serviço para ver se está de acordo com a lei, se está sendo adequado, eficiente, contínuo, e se for o caso de autuar, a gente vai autuar também. Alexandre, eu falo isso pelo seguinte, existem dois aspectos, já a gente tem perguntas pelo 3041-6777, mas o munícipe que diariamente depende da condução para trabalhar, ele se revolta mais do que aquele turista ou o morador da região que está com a família no carro e está retornando da praia e tem que enfrentar aquelas filas quilométricas e alguns abusados que cortam as filas. Então, na hora, ele não vai com a família toda, com roupa de praia, fazer um boletim de ocorrência e reclamar. Ele reclama porque ele sabe que amanhã, por exemplo, ele não vai estar de novo na praia. Ele vai estar na casa dele, diferentemente do munícipe, que diariamente pega o transporte coletivo. Então, às vezes, é mais fácil pensar, deixa para lá, isso é uma bagunça mesmo, do que tentar melhorar, cobrar os direitos, entendeu? Ter uma contrapartida daquilo que está sendo pago, por exemplo. Eu tenho essa análise. É verdade. Eu me recordo de algumas reclamações que, justamente com relação ao que você falou, a organização da fila, a prioridade para o idoso, a gente teve um registro de poucas reclamações, mas nas que a gente notificou foram atendidas, né? Eles resolveram lá para o consumidor. Mas é importante que o consumidor que se sinta prejudicado, que entenda que aquele atendimento não está de qualidade, registre sua reclamação. Porque com a reclamação, com certeza será tomada algumas providências e você está acompanhando que surte o efeito, né? Principalmente no transporte lá no Guarujá. A gente já percebeu que o pessoal começou a se mexer e essa é a ideia. Alexandre, um outro aspecto, época de verão, existe algum PROCON itinerante lá na cidade do Guarujá para tentar fiscalizar o abuso dos ambulantes, dos preços que são cobrados, às vezes altíssimos, por uma comida, por um refrigerante? Qual a ação do PROCON, especificamente do Guarujá, com relação à temporada de verão? Nós temos aí uma equipe de fiscalização durante toda a temporada, na orla da praia principalmente, onde a gente constatou que existe um maior número de turistas e também alguns abusos, né, que alguns ambulantes aproveitam para praticar. E a gente tem monitorado a praia praticamente todos os dias, né? Começamos em novembro, orientando, que a ideia também não é sair multando todo mundo, a ideia é orientar o comerciante, porque ele também tem as dificuldades, então a gente passou orientando todos os comércios da orla da praia, restaurante, quiosque, ambulante, inclusive alguns estavam cobrando um preço, resolveram aumentar assim, sem justificativa o preço, mas numa conversa a gente chegou no bom senso e assim, o resultado também aconteceu. A gente está tendo um retorno aí dos comerciantes. Tinha um problema crônico que era a consumação, né? Que não pode ser cobrada a consumação em hipótese nenhuma. Consumação, por exemplo, é a seguinte, eu não paga nada para entrar, mas tem uma consumação de R$50. Isso. Quer dizer, mas se eu não quiser tomar nada... Isso aí, legal. Agora, o que você falou agora, se for uma água... 50. R$50. Isso... Porque é obrigatória a consumação. Deixa bem claro que isso aconteceu alguns anos atrás no Guarujá. Agora... Já não tem mais. A gente está monitorando, os comerciantes já entenderam, fizemos várias reuniões e esse problema está resolvido no Guarujá. Estacionamento, por exemplo. É algo, eu não sei se existe algum órgão que pode fiscalizar ou dar um teto limite ao estacionamento, Alexandre. Eu vejo estacionamento, às vezes, R$10 a primeira hora, R$15, R$7 a primeira meia hora e as demais R$3. Não existe um regramento com relação ao estacionamento. Interessante essa pergunta que eu estou discutindo isso com a Fundação PROCON São Paulo, né? Que em São Paulo também tem essa diferença. São Paulo é pior ainda.
Então, eu tive com um representante da Fundação Procon e a gente conversou a respeito disso ontem. A gente vai fazer um estudo primeiro para ver se é possível alguma atuação aí por parte do Procon e a gente vai, se houver uma brecha na lei que possibilite a atuação, a gente vai fiscalizar. O Alexandre, não tinha também uma lei que ia ser implementada que nos shoppings, se você comprasse, acho que até um limite de acho que de 30% acima do valor do estacionamento, não ia ser cobrado. Não sei se era mais ou menos esse índice, porque uma outra coisa que é absurda, você sai com a sua família, vai fazer compras ou vai na praça de alimentação, você gasta, vamos supor, vai R$50 e depois você tem que pagar às vezes um estacionamento de R$6, de R$8. Quer dizer, você paga para entrar no shopping, nos shoppings, paga para comer, paga para... Tudo é pago. É verdade. Né? Deveria ter assim uma conta. Consumiu? Está aqui. Tem o ticket de qualquer loja. Eu acho que seria uma forma, uma contrapartida para você não ser taxado no estacionamento. Eu entendo, como você está falando, concordo com o seu posicionamento. Eu escutei algumas especulações a respeito disso, mas oficialmente a gente não tem nada, né? Não recebemos nada oficial que permita aí uma fiscalização por conta de enquadrar em alguma abusividade aí essa cobrança. Por enquanto nós não temos nada que permita a fiscalização, mas eu acho que tinha que ter o bom senso aí dos fornecedores, dos comerciantes, né? De fazer essa cortesia para os consumidores, né? Que estão ali gastando o seu dinheiro no comércio. O Alexandre, um outro aspecto, existe alguma parceria do Procon do Guarujá com a Secretaria de Saúde ou Vigilância Sanitária para que vocês possam fazer algumas blitz em conjunto ou não existe parceria? No Guarujá nós temos sim, com a Vigilância Sanitária bem próxima, algumas ações a gente faz até em conjunto e é uma espécie de força-tarefa, né? Que surte efeito, evidentemente. Aquele comerciante que já é orientado de tudo que for a respeito da vigilância ou do Procon, ou mesmo da Guarda Municipal, quando é a respeito à perturbação do sossego, é interessante, tem que ser realizada dessa forma, né? A gente age sempre em conjunto. O efetivo de funcionários hoje do Procon é suficiente para atender a população? Porque eu percebo que tem que ter todo esse estímulo. A pessoa chega para fazer uma reclamação, espera meia hora, o funcionário não atende direito, ela vai embora. Verdade, né? Então, desestimula, né? Exatamente. Tem um efetivo suficiente? Eu queria até registrar aqui que eu tenho tido tranquilidade com o secretário da pasta da GM, né, que é o Dr. André Guerato, que tem nos dado tranquilidade e respaldo nas nossas ações. Ele tem nos ajudado bastante, assim, e a gente sempre quer melhorar, né? Agora já nós temos aproximadamente aí uns 40 pessoas que trabalham no Procon, estagiários, funcionários. Então, tá tranquilo para trabalhar. Agora, lógico, a gente quer sempre melhorar, né? A ideia é sempre melhorar. O Alexandre, bom você fala baixo, senão o Rafael Quaresma do SIDOC, que é o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Público, vai brigar com você, porque ele reclama que o efetivo dele é pouco. Inclusive, essa semana, acho que sexta-feira, o prefeito Paulo Alexandre vai estar aqui, eu vou até cobrar se existe algum projeto nesse sentido, né? Lógico, a gente não quer que Guarujá tenha menos, quer que tenha mais. E Santos também, porque quando você tem um órgão que ele dá resposta à população, a própria população vai fazer a publicidade e, por consequência, aumenta a demanda, entendeu? Existem órgãos que, de repente, você sabe, vai lá que resolve, vai lá que eles te atendem bem, vai lá que é 24 horas, vai lá que eles te dão um protocolo e cobram. Ou seja, a população, ela cria a confiança com esse órgão. E isso é importante porque é um ciclo. A denúncia, a fiscalização, a multa, se for necessário, a resolução, bom serviço. Exatamente. Todos ganham com isso, Alexandre. Ainda mais, Douglas, quando o Procon, o camarada já passou um problema numa loja, aí ele vai no Procon, imagina, um órgão que tem que defender o consumidor e está lá, às vezes sem condições de atendimento. Eu sei bem o que o Rafael está passando agora, ele assumiu o Procon há pouco tempo e eu passei pelo mesmo problema em 2009, só que quando a prefeita Antonieta assumiu, fez um compromisso de reestruturar o Procon e a minha eleição justamente de coordenador regional foi por conta da atuação do Procon do Guarujá. O ano passado tivemos 22 mil atendimentos
com índice de resolução de praticamente 70%. A gente trocou 4 carros. Só com a arrecadação das multas? Não, trocou. Entramos com a reclamação do PROCON entendi. E conseguimos queixas. trocar um veículo. Você entra na justiça, Ixi, hoje sou advogado também, o Rafael também é advogado. Você sabe que não é tão são rápido. 10 anos para tomar uma decisão. E você conseguir em 3 meses um resultado desse é surpreendente. Eu Parabéns, fico bem Alexandre. satisfeito com o resultado. Olha, vou mais longe. O telespectador vai entender. Não é o Alexandre que ganha, não é a concessionária que ganha. Ganha é o munícipe, o reclamante, porque ele vê no órgão um local que resolveu o problema dele. Sabe quando? Ele, além dele divulgar, ele vai sempre querer o que é justo, o que é correto. Entendeu? Fundamental essas respostas. Inclusive tem um projeto tramitando na Câmara, uma ideia, inclusive, do próprio Rafael, que eu já apresentei. Vamos ver se esse ano a gente consegue aprovar, que é mudar o nome de SIDOC para PROCON Santos, que é um nome mais palatável, um nome mais fácil, um nome mais bonito, né? Porque as pessoas falam também, o peso do PROCON. E são parceiros, o SIDOC e o PROCON são parceiros. É conveniado. Mas você fala SIDOC, o que é SIDOC? Né? Ou seja, se mudar para PROCON Santos, inclusive acho que ele fez uma pesquisa no ano passado e a maioria das pessoas que procuraram o SIDOC responderam um questionário e chegaram à conclusão que seria um nome mais fácil de ser identificado, o PROCON Santos. Mas, Alexandre, vamos continuar aqui no Hora Geral. Tem pergunta chegando. O Cristiano Baleiro, da Enseada. Quantos casos o PROCON já resolveu? Porque empresas de telefonia que dão muito trabalho ao consumidor não são multadas, como a Sabesp e a Translitoral. Por que elas não são multadas, por exemplo? São sim, são. Atualmente, o ranking das reclamações está o seguinte. Assuntos financeiros e telefonia. Realmente, ele tem razão no que ele está falando. Está liderando no PROCON o ranking das reclamações. Eu já até entrei em contato com essas empresas e falei que o PROCON não vai ser balcão de atendimento deles, porque faz o seguinte, o camarada tem um problema, ele vai até o PROCON, a gente notifica ou faz uma ligação, esse problema é o seguinte, eles resolvem. Está querendo, colocar o PROCON como um saque deles. Isso não será permitido. Sabe que você é o sistema de atendimento ao consumidor. Eles não resolvem no atendimento deles, quando vai no PROCON, resolve. O consumidor fica satisfeito, mas não é essa a ideia, eles têm que resolver. A gente já foram notificadas até pela Fundação PROCON, por conta daquele problema que deu aí algum tempo atrás, e com certeza nos próximos dias aí vai ter alguma resposta à sociedade de uma multa, um inquérito civil aí em cima das empresas de telefonia. E os bancos também? Os bancos também. Então, serviços financeiros sempre está liderando o ranking das reclamações. Agora, Alexandre, amigos do Hora Geral, isso que causa uma indignação. São os que mais ganham, são os que mais faturam e oferecem um péssimo de um serviço, que são as agências bancárias. E aqui eu faço uma ressalva que não são os bancários, são os banqueiros, né? Porque hoje praticamente você não vê nem funcionário, você vê vários caixas de autoatendimento, né? Uma terceirização do serviço e o bancário praticamente está em número pequeno, mas todos os bancos acabam batendo recorde de arrecadação. É triste isso. A gente tem uma atuação forte, inclusive ano passado, com aquela cobrança que eles tinham no financiamento, todos foram autuados, né? Praticamente todos que fazem financiamentos foram autuados, né? Mas, enfim, a lei, às vezes a gente faz tudo como manda a lei e sai uma decisão, né, como saiu do STJ, permitindo a cobrança daquela tarifa de abertura de crédito, que eu achava... Que é ataque. Que é ataque, que a gente devolveu para muita gente, ficaram filas lá no PROCON, e de repente apareceu uma decisão que permitia a cobrança da tarifa de cadastro, que estava na lei como abusiva, né? Então, só para resumir esse assunto, tem que chamar intervalo, essa ataque hoje, ela é permitida ou não? É permitida. Tristemente isso, e não tem como ser revertido? Já é uma decisão? Já? Foi uma decisão do STJ, foi pauta de várias reuniões na Fundação, e o banco estava devolvendo para os consumidores, alguns bancos estavam devolvendo, que é uma taxa para abertura de crédito. O banco tem interesse em ter um relacionamento com você e está te cobrando por isso. Brincadeira, que absurdo. Né?
Bom, vamos chamar um rápido intervalo, tem mais perguntas. A gente vai continuar conversando com o diretor do PROCON da cidade do Guarujá, meu amigo Alexandre. Eu volto já com o Hora Geral.